Oh, e aí, pessoinhas, espero que estejam bem. Pra quem não me conhece, eu sou a Duda e no vídeo de hoje eu trouxe o primeiro e o segundo, no caso, recapítulo do reality da SM, que pra quem não sabe é chamado NCT Universe Last Star. Pra quem não sabe também, esse é o primeiro, e sim, único, né, obviamente, reality da SM que pretende lançar no mundinho do K-pop, sim, mais um boy group. Nesse caso, vai ser a última unit do girl group, eita, do boy group chamado NCT, que eu acho assim um pouquinho impossível vocês nunca terem ouvido falar, pelo menos. Mas enfim. Para os novatos, então, NCT Universe Last Star vai ser o primeiro reality da SM que vai juntar aí alguns dos trainees da SM que já estão treinando há pelo menos um tempinho e podem ser membros da última unit do NCT, já que o NCT era para ser um grupo com ilimitados membros, mas agora eles fecharam isso e entrarão então os últimos integrantes. Atualmente o NCT conta com 20 integrantes, 20 membros, né? Já foram 23, mas infelizmente esse ano 3 integrantes tiveram que sair. E eu também já fiz um conhecendo os integrantes aí do NCT Universe Last Star. Já faz um tempinho, porque na verdade já era pra eu ter lançado esse vídeo há um tempo. E é por isso que eu juntei o primeiro e o segundo episódio, já pra fazer assim, uma coisa mais rápida. E sim, eu pretendo lançar, depois que eu terminar o recapítulo, né, de todos os episódios, um vídeo direitinho explicando como que funciona o NCT e conhecendo literalmente todos os integrantes. Mas aí eu vou ver se eu divido por Meet e essa coisa aí, porque senão o vídeo vai ter tipo umas 2 horas. Mas enfim, é isso, vamos pro vídeo. Quem já assistiu aquele outro vídeo onde eu apresentei pra vocês todos os integrantes do reality já sabem que essa unit já tem 2 integrantes. Eles estão fazendo um reality com 10 trainees ao todo, para debutarem em uma unit com 6 integrantes, e desses 10 participantes que tem, só 4 vão conseguir debutar. Isso porque já tem 2 que já estão fixos e eles já têm certeza de que esses 2 vão debutar. Esses 2 são Yushi e Xion, que obviamente eu já apresentei lá pra vocês. No entanto, esses 2 também vão ter que se apresentar e tudo mais. Porque eles também precisam se apresentarem ali pros jurados, para que os jurados possam ajudá-los até essa trajetória que vai ser o debut deles. E 2, porque os jurados precisam conhecer eles para escolher quem serão os outros 4 participantes. Obviamente que os 6 participantes no total precisam saber se entrosar, precisam estar ali na mesma vibe e tal, no mesmo tempo. Então eles precisam conhecer todos os participantes, né? Todo mundo que vai participar aí dessa noite. Obviamente, a SM não deu para nós, meros mortais, né, que vamos assistir esse reality, o poder de votar, ou seja, a gente não tem nada a ver com a escolha dos participantes, são só os jurados mesmo. Inclusive, os jurados fixos que nós temos são o Eunhyuk, do Super Junior, e a Boa, que nada mais, nada menos, é a maior solista da Coreia, quer dizer, uma das maiores, né? Já foi um dia a maior, porque foi ela que fez a bolha do K-pop estourar, assim, não mundialmente, né? Mas enfim, vocês entenderam do que eu tô falando. Quem conhece a Boa sabe exatamente do que eu tô falando, é a Boa. Nada mais, nada menos, literalmente. Esses 2, assim, são bem bravos, né? Diga-se de passagem, eles são muito bonzinhos, são, assim, muito gentis, muito legal e tal, mas são 2 pessoas bem bravinhas também. A Boa já foi jurada de um outro reality chamado Street Woman Fighter, que eu assisti, inclusive, todinho completo, então, assim, conheço bastante da personalidade jurística. Não é jurídica, né? Porque não é juiz, então é jurística mesmo. Enfim. Conheci bastante da personalidade jurística dela e posso afirmar com toda certeza que ela sabe ser bem brava assim né, dá ali uns puxãozinhos de orelha quando preciso. E o Eun-hyuk eu conheço assim de ficar assistindo um monte de coisa que ele participou, literalmente o show de variedade, porque o Eun-hyuk já participou de trocentos shows de variedade e eu assisto a grande maioria porque eu sou muito fã do Eun-hyuk. Então é assim, eu conheço, mas nunca nem conversei com eles. Enfim, aparentemente, né, são eles 2 que vão escolher os outros 4 participantes do grupo, literalmente só eles. E, tipo, tecnicamente o pessoal da produção ali da SM. Não sei se vocês lembram, mas tem aquela coisa de SM 3.0, 2.0, não sei se. Não tô lembrando, mas eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso pra vocês. E eu expliquei que cada grupo vai ter ali um time de produção por trás. E nesse grupo não vai ser diferente. Só que o que vai acontecer? Os jurados, ou seja, a Boa e o Eun-hyuk, nossa senhora, terão 50% ali da responsabilidade sobre esses meninos. Ou seja, a pontuação que eles derem para esses meninos vai valer 50% e o outro 50% vai ser do pessoal da produção. Nesse episódio, a gente teve a participação especial, ou talvez não, do Kei do Shiny como jurado. E eu disse talvez não, porque eu fiquei meio confusa do fato de que ele pode ser
só um jurado especial, mas aparentemente ele pode não ser também. Eu fiquei meio confusa. E a gente também teve a confirmação durante os trailers de que outros artistas da SM podem aparecer ali tanto quanto jurados como quanto professores deles. E foi essa parte que me deixou mais animado pra assistir o reality, porque eu não tava nem um pouco a fim de assistir, porque eu desisti da SM. Mas tamo aqui de volta, né? Tamo aqui prestes a sofrer mais um pouquinho e acontece, é a vida. Enfim, Yushi e Shion teriam que fazer uma duplinha então, já que eles já sabiam que eles iam debutar na Onichi, quer dizer que eles vão debutar, o debut ainda não aconteceu oficialmente, né? Então eles, começando o reality, eles já tinham uma confirmação de que eles iriam debutar. Mesmo assim, eles ainda precisam ali continuar seus esforços para que eles possam provar que eles realmente merecem debutar. Até porque não é porque eles confirmem pra eles que eles vão debutar que eles não possam realmente removê-los da equipe oficial. Tipo, acontece. Isso já aconteceu algumas vezes. A gente vai deixar isso no cantinho ali e fingir que isso nunca aconteceu, mas isso realmente aconteceu. Eles podem ser confirmados, sim, no time de debut, mas de última hora ali, não, não pode mais, tchau, beijo. Não vou falar sobre os três participantes do NCT que chegaram a quase debutar, já fizeram 400 negócios, mas que nenhum dos três vão debutar no NCT agora. É isso, né? Os dois, então, precisam ser amiguinhos, então eles começaram a treinar bastante tempo juntos. Eles treinaram ali por uns 4 a 5 anos, mais ou menos. E eles já se conheciam há um tempinho, mas eles precisavam ficar mais juntos para aquela apresentação em dupla ser literalmente de uma dupla e não só duas pessoas apresentando juntas, né? Eles precisavam ter uma sinergia. Os dois são bons cantores e dançarinos e coisa e tal, e os dois têm muitas coisas boas pra falar um sobre o outro. Então eles praticaram a amizade deles além da dança. Obviamente que eles são bons vocalistas, afinal de contas a SM tem ótimos vocalistas, não preciso falar sobre isso, mas o que me deixou surpresa foi o fato de que eles não cantam durante a apresentação ali para os três jurados. Lembrando, os três jurados é o Ryuk, Boa e Kei, que eu não tenho certeza se eu confirmei, mas eu tenho quase certeza que eu confirmei para vocês sim. Eles simplesmente não cantaram e, ao que parece, todas as duplinhas farão só uma coisa. Então eles só vão apresentar um tipo de uma coisa, literalmente, tipo, ou dança ou canto, ou então um canto com rap, mas assim, não os dois ao mesmo tempo, aparentemente. Mas isso fica um pouco a critério da dupla, pelo que pareceu. Mas enfim, e foi isso que aconteceu mesmo. Eles só apresentaram um, e eu fiquei um pouquinho surpresa. Eles apresentaram uma música chamada Afrolex, não é bem uma música, enfim. Eu achei que eles se apresentaram muito bem, realmente, assim, acho que não tem muito a dizer, porque foi só uma batida com uma coreografia. Não tem muito o que tirar nem pôr, mas obviamente que os jurados ali, olhinhos de águia, comentaram bastante sobre as coisinhas que eles fizeram. Inclusive, a Boa falou também, né, sobre o fato de que o tempo de treinamento de 4 anos de um dos dois aparentemente não tinha sido muito suficiente, porque ele acabou cometendo alguns erros. E, tipo, ele não tinha muitas expressões, muita coisa na face dele. Mas que no mais eles acabaram se apresentando bem. E eles gostaram das apresentações. Assim, no geral, eles falaram também um pouquinho sobre o Yushi, sobre o Xion. Isso, o Xion é o que tem menos tempo de treinamento, né? E o fato de que ele parecia um pouco nervoso, né? Até os olhos dele pareciam um pouco nervoso, mas que estava tudo bem, que provavelmente era a primeira vez que ele estava se apresentando ali para os jurados e na frente das câmeras e tal, mas que ele precisava melhorar de qualquer forma. Uma outra coisa que esse episódio focou também foi no fato de que, tipo, eles tecnicamente são os principais e que eles precisariam aprender as línguas um do outro, porque o Yushi é japonês e o Shun é coreano. Só que essa unite vai ser uma unite para focar ali no Japão. No entanto, obviamente, o Yushi precisa aprender coreano, porque ele vai ter fãs coreanos, esse tipo de coisa. O NCT é um grupo coreano, apesar de também ser um grupo global, e ele precisa do coreano. Enquanto o Xion, obviamente, precisa do japonês, já que ele vai promover bastante no Japão e vão ter membros japoneses no grupo também, então ele precisa se comunicar com outros membros do grupo. Falando em membros japoneses, nós tivemos a próxima unit, que apresentou o Believer, e assim, uma unit assim, um tanto quanto engraçada. Essa unit é composta. Unit não, né? Dupla. Enfim, essa dupla é composta pelo Haruta e o Anderson, que tem aí uns 8 a 6 meses, quer dizer, 6 a 8 meses de treinamento. Meses, não anos, igual os outros. Mas enfim. E o Haruta é japonês e o Anderson é americano, né? Ele veio de Toronto, eu acho, alguma coisa assim. Então, né, a língua oficial, a língua nativa do Anderson é inglês, enquanto a língua nativa do Haruta é
japonês. E eles não sabem outras línguas. Eles se comunicam sem uma língua em comum. Foi perguntado pra eles sobre isso, tipo, como que vocês se comunicam se vocês não falam uma língua em comum e tal, tipo, como que vocês podem conseguir se comunicar, conseguir uma sinergia e tal. E eles explicaram que com o tempo foi ficando um pouco mais fácil, porque eles começaram, tipo, a se conhecer e a se entenderem ali por joinhas ou tipo, balançando a cabeça. E algumas partes da coreografia também. E os jurados comentaram o quanto isso é importante, né? Porque por mais que você fale a mesma língua que, que uma outra pessoa, às vezes você não consegue se comunicar tão bem quanto quando você não fala. Que justamente era esse o caso deles. Eles se apresentaram bem e, tipo, isso foi literalmente devido a uns joinhas e balançar de cabeça e, tipo, correção de algumas partes da coreografia que eles não podiam falar, porque eles não entendiam um ao outro. É muito louco um negócio desse, né? Mas, enfim, eles se apresentaram no Believer e, obviamente, né, foi uma apresentação de dança. Eles estavam com uma roupa, assim, meio contrária, né? O Haruto tava com uma roupa toda preta, enquanto o Anderson tava com uma blusa branca e uma calça xadrez preta com branca. A Boa comentou sobre essa escolha de roupas e ela falou que foi uma escolha, assim, meio ruim, que isso não deu certo e que eles acabaram focando muito no Anderson. Uma coisa, eu acho que a escolha foi boa, sim, se o palco não fosse no mais numa uma cor escura. Tipo, o palco, ele tava com um monte de sombra, então, pelo Haruto estar com uma cor, com uma roupa toda preta, ele tava, tipo, não tinha muito destaque ali entre ele e o palco. Eu acho que isso acabou atrapalhando um pouco. E o Anderson escolheu uma calça xadrez, que na minha cabeça aquilo é uma calça de pijama. Todas as vezes eu posso ver qualquer pessoa, a pessoa pode estar com um terno por cima. Mas se eu ver alguém com uma calça xadrez daquele tipo, eu vou achar que a pessoa tá com uma roupinha de pijama. Eu não sei por quê. Se ele tivesse escolhido uma calça toda branca, acho que teria super combinado. Mas ainda tinha aquela coisa do Haruta, né? Da cor da roupa do Haruta. Que, assim, né? Não achei que ficou muito legal justamente por causa do palco, não por causa da escolha dele. Inclusive, eles comentaram que eles gostaram sim da escolha deles. Eu acho que a roupa deles ficou legal, só que tinha esses adendos aí que eu falei pra vocês. A escolha de roupas com cores bem trocadas, né? O preto e branco, às vezes um vermelho e preto, alguma coisa assim, seria uma coisa bem. É uma coisa bem legal, na verdade. Não seria, foi justamente o que eles fizeram. Mas tem essa coisa aí do palco que eu falei pra vocês. Enfim, sobre a apresentação deles, eu falei que, ó, eu achei que foi uma ótima apresentação. Eu acho que eu falei, né, que eles apresentaram Believer e foi uma ótima apresentação com uma coreografia bem boa. Eu só achei que faltou um pouquinho de expressão, mas da parte do Haruto, eu acho que o Anderson ele tava um pouco mais confortável naquela situação ali, e o Haruto ele parecia um pouquinho mais nervoso, o que é completamente plausível, já que ele estava se apresentando na frente de grandes artistas e de um monte de câmera, e que ele sabia que, sim, pelo menos umas milhões de pessoas veriam a apresentação dele. Então, assim, completamente plausível, mas eu acho que ele acabou ficando um pouco nervoso demais. O segundo episódio deu pra gente uma apresentação de mais uma dupla, sendo o Jungmin e o Minji, que treinaram aí por 3 e 2 anos, respectivamente. Um adendo aqui é que eu achei o Jungmin muito bonito, mas enfim, acontece. Eles apresentaram uma música vocal chamada Run Across the Sky, e eles chegaram e ficaram assim, igual estátuas, assim, sabe? Tudo travado, e tal, com os braços para baixo, coisa e tal, bem nervosos. E tudo que os jurados queriam é que eles se mexessem um pouco. Depois da apresentação, o Jungmin chegou a falar que durante os ensaios era para eles pularem e tal, mas que o treinador deles falou que não era para eles pularem mais porque tava meio esquisito. A Boa, eu acho, pediu então para que ele demonstrasse um pouco como que seria essa apresentação com esses pulinhos e de fato eles falaram que não era para pular mesmo não, porque parecia uma coisa bem forçada, não parecia nada natural e talvez eles despontuassem eles por causa desses pulinhos. Eles se apresentaram muito bem, a voz deles são, assim, é bem bonita de cada um dos dois. O Jungmin acabou sendo um pouco mais elogiado, porque a voz dele é um pouco diferente. Mas ainda assim, os dois têm são ótimos vocalistas, coisa e tal. Eu gostei bastante da apresentação deles também. No entanto, contudo, todavia, tal como todas as outras duplas, eles tinham aí algumas coisas pelas quais eles se arrependiam, né? Alguns erros e tudo mais. E eles estavam falando um pouquinho sobre isso depois. Eu acho incrível como todo mundo acaba ficando bem desapontado consigo mesmo. E, sério, gente, não era pra ser assim, né? Mas acontece. Não era pra acontecer, mas tudo bem. E não tá nada bem.
A próxima dupla foi do Kashu e o Heitetsu. O Kashu treinou por 6 meses e é de 2006. E o Heitetsu treinou por 10 meses e é de 2002. Então, por mais que ele seja um pouco mais velho, isso não quer dizer nada porque ele tem só 10 meses de treinamento. Inclusive, achei perigosíssimo esse negócio de ter pouquíssimo tempo de treinamento, assim. Mas isso é até um pouco comum e recorrente na SM. Tipo, em todo grupo tem que ter alguém com pouquíssimo tempo de treinamento e alguém com quase 10 anos. É sempre assim. No EXO tem o Xiumin, Suho, todo mundo, todo o pessoal que é um pouco mais velho treinou por 400 anos e tem o Beck que treinou por 3 meses. No NCT tem o Johnny que treinou por 10 anos também e o Chenle que também treinou por 3 meses. No aespa tem a Nininha fora que treinou por uns 4 anos e a Giselle que treinou tipo, por 10 meses. Enfim, sempre acontece isso. Mas eu acho perigosíssimo porque o que o povo adora fazer é criticar. Até que o Beck e o Chenle não foram tão criticados assim, em comparação, por exemplo, a Giselle e outro qualquer idol que treinou por tão pouco tempo. Inclusive, essa era uma preocupação de muitas pessoas quanto a Onrê, que treinou por pouco tempo também, que é integrante agora do Elite. Mas enfim, ninguém quer saber que eles treinaram por pouco tempo, que eles têm pouca experiência e vão tacar hate assim mesmo. Mas vamos lá, vamos para a apresentação deles, que é o que interessa. Eles apresentaram uma música chamada Shouting Fishing e apresentaram só a dança. E eu não tenho ideia se é assim que fala, porque eu nunca ouvi fishing na minha vida. Eu não sei o que que é fishing. Eu não sei. Talvez eu saiba, mas não tô lembrando. Mas enfim. Então, assim, não tenho ideia da pronúncia, mas eles apresentaram uma música de dança sendo essa aí. Acabaram não indo muito bem, né? Eu achei, todos os três jurados acharam. Eles tinham aí alguns pontos negativos pra falar pra eles, né? O fato de que essa era uma música um pouco mais sexy e não teve nada disso na apresentação deles. O Heitetsu ficou, tipo, com a mão meio sem saber o que fazer com ela durante a apresentação. E o Kei apontou isso depois também. Foram apontados aí alguns erros bem negativos deles. E assim, eu achei que eles não falaram sobre o fato de que o Cacho não demonstrou nada durante a apresentação inteira. Inclusive, foi falado sobre o Reitetsu que ele ficou rindo, mas não falaram do Cacho que ele simplesmente não demonstrou uma reação durante a música. Eu não sei por qual motivo, razão ou circunstância, mais uma vez eu vou colocar aí essa coisa na conta do nervosismo e tudo mais, porque eu provavelmente nem me moveria, né, na situação que ele se encaixava ali. Eu provavelmente nem me moveria, quem dirá dançar do jeito que ele dançou, porque ele dançou bem, sim, todos os dois. Tinha, assim, alguns pontos, como eu falei, que não foram muito legais, mas eu realmente achei que ele estava meio distante da apresentação. As minhas opiniões são essas que eu estou dando a vocês. Se você tem uma opinião contrária à minha, pode ficar à vontade aqui nos comentários, bonitinho, só que de uma forma educada, por gentileza. Muito obrigada. Mas assim, é impossível a gente lembrar, né, que eles estão treinando há pouquíssimo tempo, né? O que tem mais tempo de treinamento tem 10 meses, não é nem um ano. E o Cacho tem, tipo, 2 meses de treinamento. Provavelmente ele nunca dançou na frente de algum idol ou alguma coisa assim. Inclusive, o Heitetsu é muito fã da Boa, se não me engano, né? Ele é muito fã, a família dele inteira é fã da Boa e tudo mais, então é completamente comum o nervosismo. Eu vou colocar isso tudo na conta do nervosismo, porque, mais uma vez, eu não teria feito nem metade, nem um terço do que eles fizeram. Então, como a própria Boa disse, eles precisam praticar mais. Essa é a minha opinião. E aparentemente a da Boa também. Que foi isso que ela falou. A próxima apresentação de duplas foi a do que vai me preocupar, assim, demais, porque foi o Rico e o Ryu. Gente, não tinha outra pessoa, não tinha outro nome, gente. Pelo amor de Deus, como é que eu vou lembrar quem que é quem, que nome que é quem? Não vai rolar. Inclusive, um dos dois, eu não lembro quem, se você me mostrar a foto, eu vou saber, mas se você me falar o nome, eu não vou saber direito. Tem 3 semanas de treinamento, não é nem um mês, 3 semanas de treinamento. E não é por isso que ele não é bom. Eles apresentaram, então, uma música de vocal e rap, os dois bonitinhos, mas sem coreografia, obviamente. E assim, foi muito boa a apresentação deles. Nossa, muito boa. Ai, foi uma das melhores apresentações de todas, sem sombra de dúvidas. Eles apresentaram Fire, que não é Fire do BTS, eu acho que é Fire mesmo. É Fire mesmo, fui conferir e também conferi, aproveitei, né? É o Ryu que tem só 3 semanas de treinamento. E, tipo, tudo que o Riku faz, acho que é isso mesmo, o Ryu copia. Ele faz e o Ryu vai Ctrl-C, Ctrl-V. Mas enfim.
Eles apresentaram Fire, que é uma música japonesa, então, tipo, eles não tiveram. Tipo, eles não precisaram decorar em coreano, mas eles treinaram muito. O que eles não treinaram, o coreano, eles continuaram treinando pra apresentação, que foi muito, muito boa. O Ryu, então, apresentou toda a parte do vocal, enquanto o Rico apresentou a parte do rap. E ele é muito bom, cara. Nossa, ele é muito bom, sério. Eles são muito bons. Apesar de tudo, né, os jurados falaram bem dessa apresentação e tal, mas falaram uns pontos que o Ryu podia melhorar também, até porque ele tem pouquíssimo tempo de treinamento. Por exemplo, a extensão vocal e tudo mais, que ele podia melhorar um pouco. Ainda assim, ele é muito bom. E também falaram muito bem do Rico também. Ai, gente, eu adorei essa apresentação. Realmente foi uma das melhores apresentações de todas, de todas, de todas. Os jurados falaram também que eles estavam esperando ansiosamente, né, pela próxima apresentação deles, que eles tinham realmente ido bem, sabe? Que no mais a apresentação deles tinha sido ali bem feita, bem transmitida e tudo mais. Eu adorei, porque eu realmente adorei essa apresentação. Nossa, demais, incrível. Eu adorei, simplesmente adorei. Sério mesmo. Eu acho que deu pra perceber, né? Mas enfim, vamos pra próxima. Assim, não contente em ter Ryu e Riku, a SM resolveu, né? Que ia ser muito legal pra gente também ter um Ryo. Então tem Riku, Ryu e Ryo. Gente, pelo amor de Deus, né? Tá muito complicado esse negócio. Mas ele é diferente. Assim, ele é muito fofo. Eu particularmente achei ele muito fofo. Eu achei o Riku também muito fofo. O Ryo, ele tem uma vibe. O Ryo me passa uma vibe. Ryu. Ele me passa uma vibe Xiaojan. Xiaodejan. Do Wavy. Não sei se vocês conhecem, mas ele me passa muito uma vibe do Xiaojan. Não sei porquê, mas enfim. A próxima apresentação foi do Ryo e do Sakuya, que são ali os que meio que sobraram. E, gente, eles são muito fofos. Muito fofos. Que bom que juntaram os dois. Não sei como que foi escolhida essa dupla, inclusive, né? As duplas. Mas eles são muito fofos juntos. Nossa, eles são realmente muito fofos. Muito fofos. Eu achei muito fofo. Enfim. Se não me engano, eles são os mais novos, sendo os dois de 2007. E os dois também treinaram por mais ou menos um ano. E eles foram os únicos que apresentaram uma música com canto e dança. No caso, eles apresentaram canto, dança e rap. Eles escolheram uma música que super combinou com eles, que foi Cherry Gun, do NCT Dream. E assim, foi muito fofo ver eles apresentando. O Ryo ficou encarregado da parte vocal, enquanto o Sakuya ficou encarregado da parte do rap. E mesmo que a voz do Sakuya seja um pouco mais grave que a do Ryo, ele cantou um pouquinho no refrão. Eu achei que ficou assim, de início, um pouquinho meio estranho, mas eu acho que é por questão de costume mesmo. Porque assim, no mais, a apresentação deles foi muito boa. Inclusive, o Ryo não é coreano, mesmo assim, a apresentação dele foi super, muito legal. Ai, eu adorei a apresentação desses dois também. Eu acho que tá com certeza assim, estourando no top 3 porque eu acho que ela fica em segundo lugar, quem sabe em primeiro. De verdade, foi muito legal a apresentação deles. E obviamente que os jurados também falaram muito bem, falaram que eles são muito fofos, que eles apresentaram muito bem, que o coreano deles estava muito bom. Que, tipo assim, parecia que eles eram naturalmente coreanos, que eles falavam coreano muito naturalmente. Então, assim, tava só elogios pra esses dois também. Inclusive, né, eles apresentaram sim com os hoverboards. Não sei se vocês conhecem a música original do NCT Dream, né, mas eles apresentam com overboards, que são aqueles skates elétricos. Basicamente é isso. E mesmo com os hoverboards, eles arrasaram. Tipo, foi muito legal a apresentação deles. Inclusive, eles saíram nos hoverboards também, porque os jurados deixaram coisa e tal. Achei muito fofo. Enfim. Como nem tudo são flores, chegou então o momento do resultado dessas votações, né? Lembrando, 50% do pessoal da equipe da SM, né? A equipe feita para esse reality, esse debut, né? E os jurados. Então, os jurados iriam anunciar os quatro que poderiam fazer parte do grupo. Eles se juntaram, todos os 10 participantes se juntaram. E o Yushi e o Sean ficaram de um lado do palco e os outros seis? Não. Não lembro. 10. 10. Enfim. E os outros ficaram do outro lado, esperando que quatro nomes fossem chamados. E quem fosse chamado ia poder ficar ao lado do Yushi e do Xion. Eu falei poder como se fosse, assim, uma coisa tão. Tão, tipo, como se não tivesse como ficar do lado deles, né?
Mas enfim, aqueles quatro que fossem chamados iam ganhar pontos de benefício e tudo mais. E antes de anunciar, os jurados tentaram, né, deixar eles um pouco calmos e tal, que era só o primeiro ranking, que eles ainda teriam 3 missões e tudo mais. Esse tipo de coisa. Eles anunciaram primeiro o terceiro lugar, né, que foi dado então ao Jungmin, que foi bem elogiado, inclusive, ele é muito bonito, mas enfim, ele conseguiu o terceiro lugar, ele realmente foi bem elogiado durante a apresentação dele e tudo mais, por mais que ele tenha ficado um pouco nervoso. E obviamente que ele ficou muito feliz. O segundo lugar foi pro Anderson, que ficou assim, um tanto quanto chocado, deu pra ver assim na cara dele, ele literalmente abriu a boca em choque, mas foi bem fofo de assistir. E o primeiro lugar ficou com o Uriku, que ficou ainda mais chocado que o Anderson. Inclusive, ele falou que ele tinha certeza que o Anderson ia ficar em primeiro lugar. Tipo assim, não sei se ele quis falar, tipo, de todos, ele achou que o Anderson ia ficar em primeiro lugar. Eu só sei que ele falou, tipo, eu achei que o primeiro lugar ia pro Anderson. Então, não sei se ele achou que, tipo, se fosse entre ele e o Anderson ficaria em primeiro lugar e ele em segundo, ou se de todos eles ele achou que o Anderson ia ficar em primeiro lugar. Enfim, eu só sei que foi muito fofo ver a carinha dele. Ele é muito fofo, ele é realmente muito fofo, eu acho ele muito fofo. Oh, minha Nossa Senhora, como é que eu vou conseguir não gostar de todo mundo até o fim desse reality? É muito difícil. Ai, que coisa. Ele realmente pareceu muito chocado, inclusive ele falou, né? Ele falou, tipo, que ele tava muito feliz em conseguir o primeiro lugar, que ele não tava acreditando que ele tava em primeiro lugar, que, tipo, ele realmente ficou, tipo, oh meu Deus. Foi isso que ele falou, literalmente. Ele pediu desculpa depois. Ai, foi muito fofo. Enfim, antes de anunciarem o quarto lugar, eles anunciaram o sexto, que ficou com literalmente duas pessoas. Foi o Haruta e o Minjay. Eles falaram também, né, um pouco sobre a decepção deles e tudo mais. Eu não gosto de assistir quem não consegue. Eu acho muito triste, né? Mas eles falaram que eles tinham arrependimentos e que eles iam usar o feedback que eles ganharam naquele dia pra melhorar. Em oitavo lugar ficou o Ryu, que ficou basicamente na mesma, né? Que ele também tinha arrependimento e tudo mais. Eu fico triste com esse tipo de coisa. Eu realmente fico triste. Em oitavo lugar ficou o Cacho, e logo atrás dele, em décimo, ficou o Heitetsu. E aí sobrou os bonitinhos da apresentação de Chaudão, né? O Sakuya e o Ryo, que eles ficaram em quarto e quinto lugar, não respectivamente. Porque, né, eles fizeram aquela tensãozinha e tudo mais, principalmente porque eles eram uma dupla. E eu achei muito legal que depois de ser anunciado, né, qual dos dois ficou em quarto lugar, que ganharia o ponto de benefício, e mais uma coisinha que eu vou falar daqui a pouco, eles ainda queriam continuar sendo uma dupla, porque eles gostaram muito de se apresentar juntos, inclusive. O Ryo conseguiu o quarto lugar e o Sakuya ficou em quinto, e foi muito fofo o Sakuya falando que, tipo, ele não se importava de ter ficado em quinto, porque ele tava feliz pelo Ryu. Ai, gente, eu achei muito fofo, né? Inclusive, o Ryo falou que também achou que o Sakuya tinha ido muito bem e que ele tava muito feliz e que, tipo, que ele queria treinar pra debutar com o Sakuya. Eu achei muito fofo. Eu realmente achei muito fofo. Ai, muito fofo. Mas enfim. Inclusive, além do benefício, né, teria um outro benefício que foi revelado, né, um tempinho antes de eles anunciarem o ranking, que é uma coisa que a SM faz, tipo, com todos os grupos há muitos anos, que é o photoshoot. Para todos os grupos que a SM vai debutar, tem que ter o photoshoot bonitinho, por mais que não vão debutar todos aqueles membros e tudo mais. Sempre sai alguém, inclusive, sempre sai uns 3, 4. Tá, mentira, não é isso tudo não. Mas enfim, eu acho fofo. Enfim, eles tiveram o photoshoot deles, foi muito fofo, inclusive. Eles se dando bem e tudo mais, e conversando. Olha, eu achei muito legal. Mas enfim, foi esse episódio, literalmente isso. Não se esqueçam de ajudar o canal de alguma forma, se inscrevendo, mandando para algum amigo e tudo mais. Segunda, quarta, sexta e sábado sai vídeo longo às 5h30. Sábado sai um K-News às 5h30. E nos outros dias sai vídeo curto às 7h30. Não se esqueçam também de ir lá nas minhas outras redes sociais, o mesmo nome daqui mesmo. E ir lá ver, porque eu dei a louca naquele negócio lá, enfim. É isso aí. Por favor, não se esqueçam de me ajudar. Qualquer coisinha que vocês fizeram, qualquer modo de interagir com o vídeo, é uma ajuda que vocês dão ao canal. Mas então é isso. Até a próxima. Bye, bye. Faz tanto tempo que eu não gravo que eu nem sei mais o que eu falo no final.